E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente, já limpando o rosto dela. Ela tava com a pele super ressecada, que ela não tem o costume de hidratar. Então, eu já vou começar hidratando com esse hidratante da Nivea, que ele é próprio para usar antes da maquiagem. Ele não é tão oleoso, mas também não é tão sequinho. Então, para uma pele assim ressecada, uma pele mista, ele é ótimo. Vou aplicar o primer, esse aí da Ruby Rose, só onde ela tem mais poros abertos, que é nessas regiões do centro do rosto, tá? Lembrando, gente, que primer é só onde tem poros dilatados, tá? Não se aplica no rosto inteiro. E vou usar essa base da Fandi, que é uma base que tem uma durabilidade ótima, junto com esse Fix Finish da Ruby Rose, que também faz durar muito a maquiagem, ele fica praticamente uma cola. Misturei os dois e já vou aplicando no rosto dela com pincel língua de gato. E por eu aplicar com língua de gato, eu vou ter uma menor cobertura. Geralmente eu aplico com pincel kabuki e eu tenho mais cobertura. Mas como o pincel língua de gato a gente aplica arrastando, a cobertura fica um pouco mais leve, que era o que eu queria nesse dia. Então eu apliquei com língua de gato. Vocês podem ver, né, em comparação lá do outro. Como a cobertura não é tão alta, vocês já viram essa base em outros vídeos, viram o poder de cobertura dela, mas a ferramenta faz diferença também. Então, vou aplicar com o pincel língua de gato por todo o rosto. E depois vindo com a esponjinha para tirar qualquer excesso, qualquer marquinha. Para iluminar, vou usar esses dois corretivos aí. Misturei os dois, um pouquinho de um pouquinho do outro. E já começo aplicando aí abaixo dos olhos. Eu não usei diluidor, tá, gente? Eu peguei um pouquinho de um pouquinho do outro na plaquinha e fui misturando até amolecer melhor o produto. Aí já vou aplicando. No nariz e entre as sobrancelhas, não vou subir demais na testa, que ela já tem a testa com um tamanho grande, né? Então, só entre as sobrancelhas mesmo para trazer um pouco mais de luz para esse centro. E aí, já vou esfumar tudo com a esponjinha. Eu venho primeiro na bordinha, tá? Do corretivo, para poder ir pro centro. Batidinhas bem leves, tá? Para não fazer buraco nessa pele. Vocês percebem, né, que eu não fiz uma iluminação tão clara, já para não criar tanto contraste e também para não ter trabalho para esfumar depois. E bora pro contorno. Vou usar esse corretivo líquido aí da Tracta, que é uma preferência minha usar corretivo mais líquido, porque ele se espalha melhor, sabe? Ele fica mais fácil de esfumar, então eu prefiro. E aí vou aplicando aí, pegando nas têmporas, com pincel mesmo, já vou aplicando e esfumando o produto. E vou fazendo bem suave, tá, gente? Eu não quero hoje um contorno muito marcado, porque a proposta é de uma noiva mais romântica, um pouco mais delicada. E geralmente as noivas, em geral, pelo menos a maioria das que eu atendo, elas não gostam de nada muito marcado, porque tem que ser uma maquiagem mais atemporal, né? Daqui a 10 anos ela tem que olhar as fotos de casamento e ainda se sentir linda, se achar linda nas fotos. Então, por conta disso, a gente evita fazer coisas com muito contraste, mais suave, para realçar mesmo a beleza dela. E se tá gostando do vídeo até agora, já deixa o like, aproveita e já se inscreve nesse canal para não perder os próximos conteúdos, tá certo? E aí, só com um restinho que ficou no pincel, eu não peguei mais produto, tá? Eu vou aplicando aí embaixo, na papadinha, sabe? Só pra voltar mesmo as sombras do rosto. E vou fazer o contorno do nariz com o mesmo produto, tá? Eu só mudei um pincel, peguei um pincel mais pequenininho.
e vou só sombreando, sabe, as laterais. Eu não quero criar uma linha, não quero criar uma mancha, eu só quero dar aquele sombreamento, tá? Bem de leve. E aí com a esponja, como sempre, para tirar o excesso. E já vou aplicar o blush, vou usar essa cor do meio ali, que é bem rosinha. E, gente, uma coisa que eu percebi usando essa paleta em creme é que ela pigmenta super bem, isso é fato. Mas depois que eu selo com o pó, quando já tá no final da maquiagem, eu sinto que ela perdeu um pouco a intensidade, sabe? E aí eu sempre tenho que voltar com o blush em pó. Então, dessa vez eu apliquei bastante, deixei bem pigmentado aí, bem marcadinho, para não correr o risco de depois que eu aplicar o pó sumir e eu ter que vir com o blush em pó. Então, já deixei bem intenso aí. E aí eu vou vir com um pouquinho de um corretivo líquido, só na área que eu iluminei, para dar um pouquinho mais de luz, bem pouquinho, e também para deixar essa área um pouquinho mais cremosa para receber o pó, tá? Porque geralmente o corretivo pastoso, ele tende a secar muito, e aí acaba evidenciando muitas linhas, dando acúmulo, então vem com um pouquinho do líquido só para deixar essa área um pouquinho mais cremosa, sabe? E aí eu venho com a esponjinha esfumando para poder receber o pó. Hora do pó, vou aplicar esse aí da Playboy, que também é um pó muito bom. Segura bastante a maquiagem. E eu vou aplicar com pincel. Geralmente eu aplico com a esponjinha, né? Mas hoje eu vou aplicar com pincel. Aplico bastante também. Principalmente nessas áreas abaixo dos olhos, onde tem mais camadas de produto. Onde a gente precisa que segure mais, que a maquiagem fique mais bonitinha ali. Pra não acumular. Então eu vou aplicando assim. E depois eu venho com o pincel fofão, que aí não gravou. Venho com o pincel fofão e o mesmo pó. E vou selando o restante do roxo, já espalhando tudo e varrendo tudo. Iluminador, vou misturar essas duas cores mais claras da paleta. E, gente, eu vou aplicar bem pouco iluminador, tá? Vou aplicar só um pouquinho, esfumar bastante, porque eu acho que fica mais bonito em noivas, principalmente quando a maquiagem é um pouco mais suave, que o iluminado seja mais acetinado, sabe? Seja mais leve, não seja aquilo que estoura, que reflete muito. Acho que fica mais natural e fica mais bonito, que realça mais a beleza da noiva. E aplico um pouquinho no nariz, bem pouquinho, vocês percebem que mal aparece no vídeo. E bora para os olhos. Já vou aplicando o corretivo. Tô usando o mesmo corretivo, tá? Que eu usei para iluminar. Sobrou ali na plaquinha, aí já tô usando na pálpebra. Então, aplico em todo o olho e depois eu esfumo o excesso com a esponjinha. E, gente, olha só, eu vou raspar um pouquinho do iluminador dourado dessa paleta e duas gotinhas desse Magic Fix. Misturo os dois para formar uma pastinha e vou aplicar em toda a pálpebra dela, para ser como se fosse a nossa base de sombras, sabe? Mais luminosa. Já tem um vídeo eu falando de produtos que eu detestei e esse Magic Fix é um deles, mas eu achei essa utilidade para ele e tá dando certo, então só uso ele somente para isso. E assim, gente, eu aplico na pálpebra inteira, tá? Até abaixo das sobrancelhas, como se fosse um corretivo, sabe? Um primer de sombras. Vou aplicando com pincel de esfumar, espalho bem. E aí, eu vou usar esse iluminador da Mahave e tal, pó de novo, que ele é um bronze lindo pra pele negra. E vou marcar o meu côncavo com ele, tá? Venho com um pincel pequenininho de esfumar e começo a marcar o côncavo dela. Com esse iluminador fica lindo, gente, porque é um iluminador, né? Então dá esse efeito mais cintilante, mais iluminado no esfumado. E aí eu vou marcando bem, como se fosse uma sombra mesmo, sabe? Como ela tem a pele bem clarinha, fica como se fosse um marrom mesmo, mais cintilante. Agora eu vou vir com esse pó da Vult, que é um 05, que é um pó de contorno, né?
E vou com o mesmo pincel aplicar no mesmo canto que eu apliquei a sombra anterior, que foi o nosso iluminador. Só para intensificar um pouco, sabe? O côncavo dela. Ele não vai perder o brilho, apesar de ser, né, uma cor opaca. Não vai perder porque a gente já selou com o iluminador. Aplico no mesmo lugar, só para intensificar mesmo a cor, tá? Agora eu vou vir com essa sombra da Tracta, que é um marrom bem mais escuro, marrom mais quente, e vou aplicar no canto externo, tá? Da pálpebra dela, bem aí no canto externo mesmo. Ó, vou com batidinhas para primeiro depositar o produto. E quando chega em encontro daquele marrom mais claro, eu vou esfumando a bordinha, tá? Para não ficar marcação. E vou fazendo assim, aplicando, vendo como tá ficando. Esfumando também a lateral, tá? Vejo se precisa aplicar mais, aplicar menos. E agora eu vou aplicar esse pigmento, é o 07 da Ludurana, que é um pigmento lindo. E vou aplicar no restante da pálpebra, tá? Gente, essa maquiagem fica incrível, super iluminada. Acho que o título desse vídeo vai ser como fazer uma maquiagem iluminada sem usar glitter. Bora pra parte inferior dos olhos. Vou usar esse BT Velvet, é o Toff, tá? E eu vou aplicando com o pincel pequenininho, fazendo essa base de sombras, tá? Por que geralmente a gente faz isso? Às vezes a pele já tá selada e por conta disso a sombra não pigmenta tanto. E o outro motivo é quando a gente quer deixar essa cor mais intensa, sabe? No caso aí eu tô fazendo para ter mais durabilidade. Então eu vou aplicando aí, garantindo que não vai ficar nenhuma manchinha. E aí eu já venho com a sombra da Tracta, sabe? Aquele marrom mais escuro. E começo a selar essa base mais cremosa. Vou aplicando bem com cuidado aí. E agora com um pincel bem pequenininho, um machamê super fofinho, eu venho com aquele marrom da Vult, sabe? Aquele mais claro. E vou na bordinha, esfumando bem. Pra ficar uma transição mais bonita, sabe? Fica sumindo na pele, não fica aquela linha marcada. E eu vou bem com cuidado, com a mão super leve, pra não irritar o olho dela, né? E ela acaba chorando. Então, eu vou bem com calma aí, esfumando a bordinha. E aí, bora pra sobrancelha. Eu esqueci de mostrar aí, mas eu tô usando sombra, tá? Porque ela já tem micro na sobrancelha, já é bem feitinha, então não tem muita coisa pra fazer, não. Então, eu venho com a sombra só onde eu vejo que precisa mais, onde precisa intensificar mais. Mas não vou fazer muita coisa, não. Vou aplicar uma máscara de sobrancelhas, só pra deixar os pelinhos bem penteadinhos, sabe? Essa máscara não altera muito a cor dos pelinhos. Já vou aplicar os cílios. E aí, enquanto a cola do outro cílio estava secando, eu já fui aplicando o batom pra adiantar. Porque é isso, né, gente? A gente tem que... não pode parar. Eu tô usando o batom Vitória, da Bruna Tavares, que é uma cor muito linda pra noivas, tá? É um rosinha bem delicado.
E é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam o like, de se inscrever nesse canal pra gente fazer esse canal crescer ainda mais, tá certo? Um beijo!